Bom, eu vou trazer os exercícios agora, é rapidinho, tá? Os exercícios, e aí vocês em casa dá a pausa e faz a sua resposta, e a gente volta logo em seguida com a resposta certa. Vamos lá, o primeiro. Quanto ao atendimento, marque a alternativa incorreta. Alternativa incorreta, tá, gente? Cada cliente tem sua particularidade e acha que seu problema é o mais importante de todos. Letra B. Atender bem é um luxo ou mimo que a empresa pode oferecer. E a letra C. A comunicação é um elo importante na relação empresarial, né? Ou seja, perdão, na relação entre a empresa e o cliente. Já deu para perceber aí qual é a alternativa que está incorreta? Quer dar pausa, pensar? Vamos lá fazer isso? Ok. Então, voltando aqui, ó, olha lá, isso. Gente, atender bem não é luxo nem mimo, é obrigação de qualquer empresa que queira viver um pouquinho mais, não é? Segundo, são qualidades de um bom atendimento. Quais serão essas qualidades de um bom atendimento? Clareza, saber ouvir, adaptação da mensagem e segurança, saber ouvir, prolixidade, ambiguidade e clareza, clareza, subjetividade, redundância e ambiguidade. Então, vamos dar a pausa e vocês escolhem, vamos lá. Voltando então aqui, isso é a primeira, né? Veja, nessa letra C, clareza tudo bem, tá? Agora, subjetividade é uma coisa pessoal. Redundância é dizer o que já disse. E ambiguidade é quando você diz alguma coisa que a outra interpreta mal. Ninguém quer isso na comunicação. Letra B, saber ouvir, ótimo, todo mundo quer. Clareza também, é essencial no atendimento. Agora, prolixidade, que é você ficar enrolando e não dizer nada, e ambiguidade, ninguém quer isso, né? Então a letra A é a correta. Clareza, saber ouvir, adaptação da mensagem e segurança. Terceiro, o que o cliente espera do atendimento, lembra? Então, na sua opinião, o cliente espera exatamente o quê? Vamos à pausa? Então, voltando aqui com a resposta, olha só. Isso, agilidade, cordialidade e satisfação. Veja que nessa letra B, respeito tudo bem, mas morosidade é lentidão. Ninguém quer lentidão e nem preocupação, está preocupado, né? Na letra C, honestidade, a gente quer e atenção também, mas comiseração é pena. Ninguém quer ter pena de ninguém ali na hora, né? Então, é a letra A. Vamos para o próximo, então? Verdadeiro ou falso? Então, vamos lá. Nessa letra A, informar é transmitir alguns dados sem a preocupação com o receptor, né? Então, o emissor, ele simplesmente quer pegar aquela informação, colocar ali e aí o receptor que se vire para entender, né? Letra B. Comunicar é trocar informações, é interagir. Então, nessa assertiva aqui, tanto o emissor quanto o receptor, né, eles estão trocando informações. É exatamente o contrário do que diz a letra C, né? A comunicação não oferece espaço para o diálogo ou interação. Bom, então lendo essas três aqui, qual será verdadeiro, qual será falso? Vamos dar a pausa e responder? Isso, então voltando aqui, ó, nós percebemos que o primeiro é verdadeiro, né? O segundo também, e como a gente já viu, essa letra C aí é falsa, né, gente? A comunicação, sim, tem diálogo e interação. Analise as proposições a seguir. Olha lá, vamos ler as três proposições. A primeira diz assim: a comunicação é realizada de forma isolada e individual. Esquisito isso, né? Será que isso está certo? Comunicação isolada e individual seria um caos no mundo. Então a gente já vê que isso aí está errado, né? Segundo, o emissor deve levar em conta todos os aspectos necessários para que o receptor compreenda a mensagem. Opa, isso aí é verdade, né? Então o emissor tem que ser capaz de levar em conta todos esses aspectos, como por exemplo, clareza, objetividade. Para quê? Para que o receptor compreenda a mensagem. Perfeito, está certo, né? E esse terceiro, o receptor não tem a obrigação de compreender a mensagem. Como não? Ele é que tem a obrigação de compreender a mensagem. Claro, o emissor deve facilitar isso, mas ele tem a obrigação de compreender a mensagem, né? Então, nós já vimos essas assertivas aí, 1, 2, 3, o que é correto e o que é incorreto. Já perceberam? Então vamos responder aqui.
Apenas a primeira está correta, apenas a segunda está correta, apenas a terceira está correta, a primeira e a terceira estão corretas, ou será que todas estão corretas? Vamos pausar e responder? Pois bem, então voltando aqui com a resposta, nós vimos que só a segunda que está correta, não é? As outras duas, passa longe. Próxima questão. A comunicação que consegue transmitir a mensagem com clareza e objetividade, demonstrando toda a habilidade do emissor em se relacionar com o receptor, agindo de forma colaborativa e eficaz, chama-se comunicação passiva, agressiva ou assertiva? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, tá? Então é a comunicação que consegue transmitir a mensagem com clareza e objetividade, demonstrando toda a habilidade do emissor em se relacionar com o receptor. Por quê? Porque ele sabe ouvir e ele se põe no lugar do outro. Lembra disso? Então como é que se chama esse tipo de comunicação? Pausa para a resposta. Ok, então voltando aqui. Então é a comunicação. Isso, é a comunicação assertiva. É essa que a gente tem que seguir. Comunicação assertiva. Bom, essa questão número 7, mais uma vez, verdadeiro ou falso? Vamos marcar V ou F? Olha lá, preste atenção, na letra A. A comunicação verbal faz uso da palavra falada ou escrita, lembra disso? Comunicação verbal. A letra B, a comunicação não verbal, ela faz uso de gestos, sinais, figuras, sons e etc. Na letra C, a comunicação direta é quando o emissor e o receptor eles estão dividindo o mesmo espaço. E a letra D, a comunicação interpessoal, é aquela que acontece normalmente entre as pessoas. Então vamos dar a pausa e responder aí verdadeiro ou falso? Vamos lá. Então, voltando aqui, olha a resposta. Sim, todas são verdadeiras, né? Todas essas afirmações são verdadeiras. Comunicação verbal, sim, quando se usa a palavra falada ou escrita, comunicação verbal. A comunicação não verbal não usa palavra de jeito nenhum, mas usa gestos, sinais, figuras, sons, cores. Né? Comunicação direta, emissor e receptor estão no mesmo espaço, por isso que é aquela comunicação pessoal. Né? E a comunicação interpessoal é quando uma pessoa está conversando com outra ou outras. É a comunicação normal. Oitava questão, vamos lá? A comunicação moderna é mais ágil e dinâmica com feedback quase que instantaneamente. Então, olha lá, feedback, aquele termo ali está sublinhado, está chamando a atenção. E o enunciado diz o seguinte: o termo sublinhado não poderia ser substituído por... Então, feedback, gente, tem os sentidos que a gente conhece. Qual dessas letras ABC não substitui feedback ali? Está muito fácil, não tá? Mas vamos pausar para responder? Vamos lá. Ok. Então, voltando aqui com voltamos aqui. Então, feedback pode ser traduzido como resposta, pode ser traduzido como retorno. Agora, como realização, não tem nada a ver, né, gente? Tem nada a ver aí. Vamos para a nona questão. Temos aqui esses enunciados, tá? O primeiro diz o seguinte: os ruídos não são apenas barulho. Tá? Ruídos não são apenas barulho, mas qualquer falha gráfica que atrapalhe o entendimento de uma mensagem. Lembra disso? Qualquer coisa que você vê, um borrão que atrapalhou a compreensão da mensagem, é ruído, não é só barulho. Então a gente viu que isso aí está correto. Né? Segundo, o nível formal deve ser a linguagem usada no modo oral ou escrito durante o atendimento e nos documentos oficiais da empresa. Então, olha lá, o nível formal da língua, o nível formal, ou a norma culta. Né? Então, ele deve ser utilizado durante o atendimento com os clientes, dos documentos oficiais, nas reuniões, perfeito. Então, é certo também, correto. Né? Agora, o terceiro diz assim, a linguagem informal é mais espontânea e utilizada normalmente nos atendimentos e reuniões da empresa. Espera aí, vamos lá. Então, se a gente viu em cima que o nível normal, o nível formal é que a gente usa normalmente para o atendimento e para os documentos oficiais,
então não pode ser a linguagem informal, né? Então esse terceiro aí, ele não está certo, né? Então o primeiro está correto, o segundo também, mas o terceiro não. Então se a gente já sabe disso, vamos para cá. Será que apenas a primeira está incorreta? Apenas a segunda está incorreta? Apenas a terceira está incorreta? Ou será que a primeira e a terceira estão incorretas? Vamos pausar para lembrar e responder? Muito bem. Então, como nós vimos, só a terceira que estava errada, né? Estava incorreta. Perfeito. Vamos para a próxima, então. Questão número 10. Quanto aos vícios de linguagem. Vamos lá. Os vícios de linguagem devem ser estimulados na comunicação com os clientes? Será que a gente deve estimular os vícios de linguagem? Os vícios de linguagem devem ser evitados, pois não condiz com a linguagem informal? Ou será que os vícios de linguagem devem ser empregados apenas com os diretores e os chefes de setores? E aí, também está fácil, mas vamos pausar para responder? Vamos lá? Perfeito. Então, voltando aqui, olha só, gente. Isso, né? Então, os vícios de linguagem não devem ser estimulados. E nem os vícios de linguagem a gente vai empregar com diretor e chefe de setores, né? Então, na verdade, os vícios de linguagem devem ser evitados. E não importa se é o cliente interno ou externo. Ele não condiz com a linguagem formal. Perfeito? Portanto, correto a letra B. Tudo bem por aqui? Então, terminamos aí essa atividade. Um abraço a todos e a todas.